um teste, mas penosa e grave. É difícil para quem não acredita em Deus e Deus não orientou ele. Mas quem Deus orientou e ele é guiado e ele obedece a Deus, obedece o profeta de Deus, não há nenhuma dificuldade. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Vamos recitar hoje a página 22 do Alcorão Sagrado, a primeira página da segunda parte do Alcorão. Sabe, o Alcorão Sagrado tem 30 partes. 30 partes. 114 capítulos, que digamos assim, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, ou surata, capítulo ou surata. Mas o Alcorão também está dividido em 30 partes. Cada parte mais ou menos 20 páginas. Então, essa página que hoje vamos recitar é a página 22, o capítulo 2, ainda o capítulo da vaca, capítulo de Baqara, que é o maior capítulo do Alcorão Sagrado. E hoje vamos recitar os versículos 142 até 145 dessa página. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Versículo 142. Os insensatos entre os homens dirão: o que os fez voltar as costas à sua direção, Qibla, para a qual estavam virados? Importante saber que os muçulmanos, quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi estava na cidade de Meca, faziam oração à direção da cidade, da casa sagrada, que se chama Kaaba. E depois, quando o profeta imigrou para a cidade de Medina, eles mudaram Qibla, mudaram a direção para Masjid al-Aqsa, em Jerusalém. E depois, os judeus sempre falavam, reclamavam assim, que viu, o profeta de vocês também está fazendo oração para a nossa direção, para a nossa Qibla. Então vocês fizeram toda a cópia da nossa religião e a Qibla vossa é igual nossa. Mas quando o profeta ficou muito triste e chegou essa ordem divina para mudar de novo para a mesquita sagrada em Meca, eles, uns dos judeus que reclamavam, como o Alcorão Sagrado explicou com essas frases: os insensatos entre os homens dirão: o que os fez voltar as costas à sua direção, para a qual estavam virados? Diz Muhammad: é de Allah o levante e o poente. Ele guia a quem quer a uma senda reta. Profeta, diga para eles que para Deus não tem nenhuma diferença entre Ocidente e Oriente, né? Não tem nenhuma diferença entre levante e poente. É igual, tudo faz parte da soberania de Deus. Então, Ele que manda, como Ele mandou vocês fazer uma oração à direção de Masjid al-Aqsa em Jerusalém, e agora mandou os muçulmanos para fazer oração à direção de Meca. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. E assim fizemos de vós uma comunidade mediana, para que sejais
testemunhas dos homens e para que o mensageiro seja testemunha de vós. Ummatan wasata quer dizer uma comunidade mediana, porque tem duas interpretações. A primeira interpretação diz que porque na época os cristãos faziam oração à direção no lugar que o profeta Jesus foi nascido, e os judeus à direção Masjid al-Aqsa, em Jerusalém. Então, os muçulmanos foram ordenados para fazer oração à direção de Meca, que ficava no meio. Eles para esse lado, outros para o outro lado, e os muçulmanos à direção, no meio. É por isso que está dizendo wasat. Wasat quer dizer no meio. Mas outra interpretação quer dizer que uma comunidade mediana quer dizer que vocês não são radicais, nem nesse lado, nem no outro lado. Uma comunidade que tem fé no que a nossa mente também ordena. E não fazemos a direção para a qual tu, Muhammad, estava virado, senão para saber distinguir quem segue o mensageiro de quem toma atrás, virando os calcanhares. Importante essa parte que diz: وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ. A gente não fez vocês de novo rezar a direção de Meca, porque eles faziam oração, né? Nos anos, quase 13 anos que eles estavam em Meca, eles faziam todas as orações à direção de Meca, e depois, quando imigraram para a cidade de Medina, começaram a fazer oração à direção de Masjid al-Aqsa, e de novo agora para os judeus, de novo, reclamando. Que religião de vocês rezam para outro lado, agora para outro lado? Allah subhanahu wa ta'ala disse: para que eu mandei vocês mudar e mudar? É um teste para vocês. إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ. Só para saber quem segue o mensageiro de Deus. Querido, querida, a nossa vida aqui nesse mundo é um teste. Qualquer coisa na nossa vida é um teste de Deus. E esse assunto também é mais um teste de Deus para saber de quais muçulmanos, ou quais crentes não muçulmanos seguem o mensageiro. São submetidos, muçulmanos, submetidos, obedientes. وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ. E por certo, essa mudança é penosa, exceto para aqueles a quem Allah guia. Um teste, mas penosa e grave. É difícil para quem não acredita em Deus e Deus não orientou ele. Mas quem Deus orientou e ele é guiado e ele obedece Deus, obedece o profeta de Deus, não há nenhuma dificuldade. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. E por certo, e não é admissível que Allah vos faça perder as recompensas da fé. Por certo, Allah para com os homens é compassivo, misericordiador. O versículo 144. Esse versículo que eu vou contar agora não é uma continuação dos versículos anteriores. Esse versículo foi revelado para o profeta Muhammad quando ele pediu para o anjo Gabriel, porque dizem que quando o anjo Gabriel perguntou para o profeta por que você está triste, ele contou que é porque eu mudei, quando imigrei para Medina, mudei a direção das orações por causa da ordem divina, e agora estamos fazendo oração Masjid al-Aqsa, a direção de Masjid al-Aqsa em Jerusalém. Mas agora eles estão zombando, eles estão rindo, e o profeta ficava muito triste. Muito triste. Anjo Gabriel falou para ele: por que você não pede para Deus para mudar de novo para a mesquita sagrada? E quando ele pediu para Anjo Gabriel, pediu para Deus, Anjo Gabriel falou: eu sei que Deus vai atender e vai mudar essa direção, essa qibla. Depois dessa história, o profeta Muhammad sallallahu alaihi sempre olhava para seu
triste, com essa tristeza, esperando até chegar a ordem de Deus de mudança da qibla, da direção. E olha como que Deus disse nesse versículo que nós vemos essa tristeza desse jeito, olhando para o céu, e a partir de hoje você pode mudar. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi estava numa oração de 4 rak'ah. Já tinha feito as 2 primeiras rak'ah e o anjo Gabriel desceu e mudou o profeta. E ele fez a oração, continuou sua oração para a direção de Meca. É por isso, até hoje, essa mesquita que o profeta Muhammad estava rezando, aquela mesquita para 2 direções, na mesma oração, se chama Masjid Dhu Qiblatain, a mesquita de 2 qiblas. Agora vamos recitar esse versículo em árabe, depois tradução portuguesa, o versículo 144 do capítulo 2. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. Com efeito, vemos o revirar de tua face para o céu. Então, nós voltar-te-emos em verdade para uma direção que te agrade. Qual direção que agradou o profeta? Que até hoje estamos fazendo as orações da direção de Meca, Mesquita Sagrada. E onde quer que estejais, voltai as faces para o seu rumo. Qualquer lugar. Está aqui no Brasil? Está na cidade de Meca? Qualquer lugar do mundo, faça sua oração à direção de Meca. E por certo, aqueles aos quais fora concedido o livro, sabem que isso é a verdade de seu Senhor. Sabe por quê? Porque eles têm isso escrito no livro deles, eles sabiam, eles tinham lido isso nos livros deles, que o último profeta, quando chegar, ele fará oração para 2 direções. Então isso já se tornou um sinal, outro sinal para eles terem certeza que esse profeta Muhammad é o último profeta de Deus, e ainda não creram nele. E Allah não está desatento ao que fazem. E o último versículo dessa página, versículo 145. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. E em verdade, se fizeres vir todos os sinais aqueles aos quais fora concedido o livro, eles não seguirão tua direção, nem tu seguirás sua direção. Você não vai seguir a direção deles, por quê? Porque você obedece à direção que foi ordenada por Deus. E eles, por quê? Porque os judeus da época, vocês sabem, depois de muitos sinais que eles tinham e não acreditaram, agora vão seguir sua direção, então, porque depois eles começaram a reclamar de novo, né? Mas você siga a sua direção e deixa eles fazer a oração, a direção deles. E isso é normal, Deus diz, né? E entre eles, uns não seguirão a direção dos outros. Normal. Entre eles, podemos dizer, entre os seres humanos, cada um tem sua direção. E em verdade, se seguisses suas paixões após o que te chegou da ciência, por certo, serias, nesse caso, dos injustos. Essa frase eu vou explicar como Allah subhanahu wa ta'ala disse para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que se você seguir as suas paixões para agradar eles e voltar para uma direção ou outra direção, ou qualquer assunto, se você seguir as suas paixões, se você quiser agradar
as outras pessoas, esquecendo Deus, você será um dos injustos. Mas o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam não foi infalível? Por que Deus fala desse jeito com ele? Para mostrar para nós, para nos mostrar que Muhammad é um servo de Deus. Qul innama, esse é um versículo de Deus, né? Que Qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya. Último versículo da Surah Kahf. Diga para eles que eu sou um servo igual a vocês. Para não acontecer o que aconteceu com cristãos, falando que o profeta Jesus é filho de Deus, ou é um Deus, ou como os judeus diziam que o Uzair é o filho de Deus. Para não acontecer isso, para eles saberem que o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, é um profeta de Deus, e no mesmo tempo é um servo de Deus. Olha como Deus fala com ele para mostrar para a humanidade que o profeta Muhammad é num nível bem elevado, no mesmo tempo, ele é um servo de Deus. O Criador, Senhor, agraciador, sustentador nosso, é o único. Que pedimos a Ele que sempre estejamos no caminho certo e sempre recitamos ao Corão Sagrado. Hoje que eu estou gravando esse vídeo aqui, dia 28 de Ramadã, e amanhã, terça-feira, vai ser o último dia do Ramadã, porque aqui na mesquita, e todas as mesquitas, todo dia recitamos uma parte, como eu expliquei no início desse vídeo, que ao Corão tem 30 partes, então nós recitamos ao Corão inteiro, dividindo em 30 partes, cada parte numa noite. Mas que nós continuamos, inshallah. Depois do Ramadã também essa recitação do Corão. Que Deus nos ajude também nesses esforços no caminho dele. Obrigado a todos pela atenção. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.